ideia de etiologia, você tem uma ideia então de causalidade. Você vai considerar um nível explicativo dos fenômenos, um nível em que você consegue explicitar as bases materiais, físicas de um fenômeno. Esse então é um dos elementos principais da nossa herança grega e hipocrática, que o clínico não vai intervir apenas baseado na empiria, na experiência acumulada, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Ou seja, em um certo nível, ele tem que poder dispor de uma concepção racional da origem dos fenômenos que ele está tratando, para poder aplicar um tratamento nessas fontes do fenômeno. Quando se fala de etiologia, a primeira ideia que vem na cabeça, então, é a causa da doença. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala no termo de patologia, e no campo específico da área psíquica, quando a gente acrescenta um psico na frente, uma psicopatologia, esse termo vai evocar essa mesma dimensão de quais são os fundamentos, de onde ele surge, como ele se constitui esse fenômeno mórbido, mas vai incluir aqui um nível descritivo, que se descreve como é que se e como é que a gente compreende os mecanismos que estão em jogo na origem do fenômeno. Eu estou medindo aqui as minhas palavras porque justamente o que está em jogo e que tipo de decisão de palavras que a gente vai usar aqui. Por quê? Porque a etiologia aqui, eu proponho que a gente utilize, a gente reserve esse termo às dimensões materiais, físicas, então implicadas na emergência de um fenômeno que se expressa no campo da patologia, no campo dos fenômenos mórbidos. Que a gente trate como etiologia o plano propriamente, vamos chamar da physis, do mundo material. A patologia, então, não estou falando nada que seja novo, se vocês estão acompanhando esse seminário há mais tempo, mas só para a gente poder avançar nas equações etiológicas. A patologia, nós vamos reservar uma dimensão central para o pathos. E nós vamos ler, primeiro inspirado na leitura proposta por um autor que nós estudamos aqui há alguns anos atrás, que foi o Victor von Weizsäcker. O que ele dizia? Ele não insistia no caráter apenas de sofrimento, de padecimento. O que ele dizia que era fundamental é que a noção de pathos, ela não é uma expressão direta de uma alteração no campo do corpo, da biologia, da física, mas isso supõe o plano propriamente patológico, supõe um sujeito. Então nós temos uma incidência no campo do sujeito. Ou seja, alguém que fratura uma perna tem fenômenos que nós podemos descrever de maneira adequada e indispensável do que se altera no campo da física, da materialidade biológica.
Alguém tem uma doença infecciosa, uma espécie de grande referência para esse tipo de raciocínio. Tem uma doença infecciosa e ela pode ser descrita nesse nível biológico. A patologia, ela vai implicar uma outra dimensão. É como que ela incide especificamente no campo de um sujeito singular. Ou seja, a minha infecção, ela não é igual à infecção de todo mundo. E não é porque eu tenho tal tipo de infecção que eu consigo descrever apropriadamente no campo da física, que eu tenho imediatamente, de uma maneira linear, o que se passa no campo patológico. No campo patológico tem como que cada um vai experimentar um certo impasse na sua realização como sujeito. Tá? Então, essa é a posição do von Weizsäcker. A descrição do plano patológico, vai colocar certas nuances nessa descrição, ela se infere ao sujeito. De modo que para o sujeito, então, um crime, poder tratar com um fenômeno mórbito, ele precisa trabalhar nesses dois planos. Ele tem que conhecer o que se passa no campo da física, mas ele precisa também entender a especificidade do campo da patologia. O sujeito vai viver esse impasse. Vocês já viram também, nós já discutimos outras vezes, que eu... Olha. Aula de psicologia? É, que pode andar. Ó. Nós já vimos isso outras vezes, que nós podemos fazer definições no plano epistemológico próprio, ciência da natureza desse nível, que é necessário. Você pode escrever, por exemplo, a gente não precisa renunciar à categoria doença descrita formalmente no campo, numa linguagem biológica, mas nós podemos perfeitamente ter situações que são vividas como patologia para o sujeito, sem qualquer referência no campo da etiologia. Eu não encontro a doença. Isso frequentemente é uma causa de busca de assistência no campo das clínicas. Vocês já estão acompanhando há muito tempo, conhecem bem alguns exemplos. Quando uma mulher chega para o médico e diz assim: ó, doutor, o meu problema é que a minha fisiologia corporal, a fisiologia feminina, funciona muito bem. De modo que se eu tiver relações sexuais, eu posso engravidar. Então eu preciso de uma intervenção médica, porque a minha capacidade fisiológica, natural de engravidar, vai em contradição à minha posição de sujeito. E eu peço que o senhor faça uma intervenção que pode ser inclusive algo que, do ponto de vista da fisiologia, seja mórbido. Por exemplo, se precisar de utilizar uma alteração dos meus hormônios, que pode implicar inclusive riscos físicos, eu estou disposta a correr esse risco, porque para mim, enquanto sujeito, é a minha normalidade fisiológica que está me fazendo problema. Então você pode muito bem ter uma condição que o sujeito vive como patológica nesse plano de descrição, que solicita intervenção clínica, inclusive uma intervenção médica, sem qualquer âncora na etiologia para validar moral e tecnicamente a intervenção técnica do clínico. Tá? Eu estou só recordando esses elementos aqui, que vocês sabem que são bem mais complexos do que isso, para a gente poder entender melhor a equação etiológica do Freud. Quando Freud fala de etiologia, ele começa a discutir essa temática
já nos seus primeiros escritos, quando ele começa a acumular uma certa experiência com a clínica do tratamento catártico, com a clínica da Talking Cure, que vai se transformando progressivamente na psicanálise. Ele começa a ter experiências com situações que são claramente patológicas. Depois ele começa a complexificar esse campo de situações de impasse na realização subjetiva. Ele começa com a histeria, ele vai descrever uma nova categoria mórbida, patológica, que vai ser a neurose obsessiva, né? A neurose por compulsões, que ele vai chamar de Zwangsneurose, né? Uma neurose de compulsão. O sujeito se vê compelido de uma maneira que ele não pode resistir a uma certa ação ou imposição de uma maneira de pensar que ele sabe que é ele, mas ele não consegue se impedir. E ele vai começar a trabalhar com outras situações que ele vai dizer que dependem completamente da forma de realização da vida sexual do sujeito, que ele vai chamar as neuroses atuais. Isso tudo é o começo da obra dele, por isso que eu pedi que vocês relessem aqueles textos. Tá? Sobre a neurose de angústia, as psiconeuroses de defesa. Só mais um elemento, antes da gente entrar diretamente na equação teológica de Freud. Outra distinção que eu proponho aqui para a nossa elaboração da nossa pesquisa, da nossa proposta teórica, é que ainda nos apoiando em algumas distinções feitas pelo von Weizsäcker, mas de uma maneira diferente, nós vamos separar um campo na patologia, um campo dos fenômenos páticos ou das condições páticas, e isso é diferente de uma condição patológica. E na patologia nós vamos ter uma condição que é contingente, que se apoia nesse impasse, num impasse contingente, que implica o sujeito como tal na sua realização subjetiva. Isso é diferente de outras condições que têm a ver com algo que não é simplesmente contingente, tem a ver com a nossa condição, nossa própria condição de seres de linguagem. Por exemplo, quando a gente habita a linguagem, a gente sabe, por exemplo, de que vai morrer. A gente sabe que está aberto ao que vier, a gente tem uma abertura, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe, né, que tem uma condição de abertura para os nossos destinos. Pode, a condição que o Kierkegaard falava, é uma condição de possível, de possibilidade. Pode acontecer todo no campo possível, no melhor ou pior. A gente sabe lá no fundo, né, que a gente tem uma condição limitada, em algum momento vai morrer. Você pode não gostar disso, mas isso não é propriamente patológico. Essas aqui são as regras do jogo, são as condições que o fato de nós sermos seres de linguagem se coloca com nossas próprias condições de existir. A nossa individualidade, experiência singular no interior de relações humanas, culturais, sociais, históricas, de modo que cada um vai precisar negociar suas condições práticas de uma maneira responsável com o outro, isso inclui uma alteridade. Então, que tipo de realização possível eu posso ter para me realizar? Nós somos um ser de linguagem, um ser que sabe que vai morrer, que está aberto para a contingência, que a margem de manobra que nós temos de controlar o possível
não é tão grande quanto a gente gostaria. Então isso constitui uma condição pática, mas não propriamente patológica. O sujeito precisa se livrar de uma angústia, ou pelo menos fazer algo com o fato de que ele é um ser para a morte, isso faz parte do jogo de todo mundo. Que tipo de negociação nós vamos fazer com a finitude? Isso em si mesmo não é um problema patológico, é uma condição pática. Você se vira com isso. E que tipo de negociação a gente vai fazer, levando em conta o que é possível para nós e levando em conta uma posição responsável do fato que a gente está no lado social. Ou seja, as soluções que a gente pode ter aqui tem que levar em conta a alteridade. Tem outros. Você pode ter, inclusive, situações que são patológicas, porque o sujeito acaba entrando num impasse, porque ele busca uma solução nesse campo que não leva em consideração o outro. Bom, dito isso, esse pequeno frame teórico, nós vamos poder falar um pouco melhor da equação etiológica de Freud, como a gente havia deixado nos nossos últimos encontros, nos nossos últimos debates. Então, Freud começa a tratar isso desde o início do som. Como nós já vimos recordado, Freud vem de uma formação na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena. Ele faz a sua formação teórica, a sua iniciação científica, o primeiro trabalho científico, na Faculdade de Medicina, no interior do grupo de Fisiologia, de Física. Fisiologia estuda os fenômenos da própria física, dirigido pelo grupo, e ele se transforma num importante pesquisador de ciências naturais. Uma universidade importante, um laboratório de pesquisas importantíssimo. E de pesquisa e de teorização no campo da fisiologia, no campo da biologia, que tinha como background intelectual teórico, nós já vimos isso também, o fisicalismo alemão. Tinha Harvard, seu grande referência teórica. Nenhuma proposição pode aspirar o estatuto de científico se ela não for formulada na linguagem da física ou da química. Ou seja, uma definição extremamente restritiva de ciência, igualando ciência aos elementos fundamentais da ciência da física e química. Se você quisesse definir cientificamente o mesmo problema biológico, você deveria primeiro produzir uma linguagem da física e da química para poder ter o jogo de linguagem adequado para que se fizesse proposições de caráter científico. Se você quisesse falar de fenômenos sociais, por exemplo, a revolução, se você quiser fazer o conceito de revolução, você primeiro tem que traduzir como é que a revolução se traduz em linguagem da física e da química, testável nesse nível e a ciência. Então, bom, mas foi essa a tradição que Freud foi formado. Ele começa a trabalhar com as histéricas, ele começa a ver que elas sofrem de reminiscências e que isso tem ação dos corpos dela. Ou seja, algo que funciona muito mal nesse modelo. Então ele já toma uma providência logo de cara, ele está lá, ele começa a trabalhar de uma maneira mais sistemática no seu tratamento catártico quando ele volta da França. Vocês lembram que ele vai para Paris, não é?
trabalhar com Charcot, final de 85, retorna no começo de 86. Depois ele vai para Nancy, estudar hipnotismo terapêutico, no grupo do Bernheim e do Libot, e ele começa de fato a trabalhar de uma maneira sistemática no torno dessa época, 86, 87. Quando chega em 1895, ele já não está mais trabalhando na Universidade de Viena, já se formou já. É quando ele vai decidir fazer um esboço de um acerto de contas daquilo que ele vinha estudando com o método catártico, a psicopatologia da histeria, a clínica e o tratamento da histeria pela palavra. Então ele vai fazer um acerto de contas com a tradição dele. Como é que eu vou descrever a patologia da histeria numa linguagem materialista, fisicalista? Como é que eu vou fazer uma teoria sem contradição entre aquilo que eu observo no plano clínico dos fenômenos mentais, num plano adequado para as exigências científicas do meu tempo? Então, vocês lembram o começo do projeto, né, que se chama Projeto para uma Psicologia Científica. Projeto de uma Psicologia para Neurólogos. Vocês lembram como é que começa? O objetivo desse estudo é fazer uma psicologia como uma ciência natural. Que os fenômenos, então, devem ser descritos. Então, como ocorrendo nos neurônios, ou seja, unidades materiais distintas. Então, unidades materiais distintas, que estão conectados em redes, através do qual passa uma quantidade de energia que responde às leis da termodinâmica. Bom, mais fisicalista do que isso é difícil. Ele busca fazer uma neurologia que não... Como é que deveria, então, funcionar o neurônio e o cérebro, de modo que a gente faça uma descrição que não seja incompatível. Aquilo que eu observo na clínica da histeria, eu tenho que poder descrever com uma neurologia que não seja contraditória dos princípios do fisicalismo. Então ele vai fazer então uma espécie de uma neurologia fantástica, dizendo como é que precisaria então funcionar o cérebro, para que esses fenômenos eu não precisasse em nenhum momento recorrer a explicações de natureza metafísica. A alma, o espírito, a sensação. Tanto que o elemento de todos, que ele vai ter mais dificuldade de situar no seu esquema, onde ele vai desistir do seu projeto, é quando tem que dar conta da consciência. Para ele é muito mais fácil falar de uma memória na qual a consciência não é um elemento importante, uma percepção que não está vinculada necessariamente à consciência, mas se inscreve no sistema de memória. Isso ele consegue fazer de uma maneira muito elegante e muito convincente. Ele não consegue dar uma dimensão propriamente fisicalista para falar do fenômeno da consciência enquanto tal. É a mesma dificuldade que tem as neurociências contemporâneas. É muito mais fácil descrever a dimensão material, neurológica e linguística, enquanto lógica e estrutura, do que a passagem disso para a consciência. Freud tem esse mesmo ponto. Então, Freud então vocês veem que ele tem um background intelectual de uma exigência de fazer uma descrição, apesar de estar lidando com fenômenos que se apresentam como fenômenos psicológicos. Ele acha que em algum momento é necessário você ter uma descrição propriamente material disso. Então nós temos... Freud vai tentar dar conta disso, por um lado, com o projeto
outra estratégia que ele vai tentar dar conta vai ser com a equação etiológica, com as diferentes formas, porque vai mudar, vai fazer algumas adaptações da equação etiológica, mas isso é na mesma época, 1894, 95, na mesma época que ele está com a elaboração de um projeto de uma psicologia dos neurólogos. Se vocês lembram do projeto, o segundo capítulo se chama... Qual é o nome do segundo capítulo do projeto? Chama Psicopatologia. O segundo capítulo vai tentar ver então como é que eu descrevo a psicopatologia da histeria. Ele vai pegar o caso da Emma, que entra lá na boutique, vê dois homens rindo, entra numa crise de pânico. E ele vai tentar dar uma descrição seguindo esses princípios materiais que ele tinha se proposto. Na equação etiológica, ele está com esse mesmo plano de fundo. Como é que eu articulo os fenômenos psicológicos de uma maneira que não seja contraditória com os princípios fisicalistas, ou seja, com o materialismo de uma definição hiperrestrita, e que nos permita, então, avançar na nossa investigação sem ter recurso ao irracionalismo, à intuição, à alma, à inspiração. Ele busca, de fato, fazer uma descrição nesse nível. Na equação etiológica, ele vai tentar dar conta de problemas que têm a ver com a etiologia, tal como eu proponho essa definição aqui para vocês, as bases materiais, essa definição mais estrita de etiologia, com um plano propriamente, digamos, subjetivo. Então nós vamos ver como é que faz esse esforço. Nós vamos ver. Posso apagar aqui? Na verdade, eu faço aqui mais para mim do que para vocês. Vocês pegam uma carona aqui no meu suporte. Bom, então, Freud vai começar, então, Freud é um pesquisador de bancada. Ele, quando ele começa a publicar seus textos, que estão lá na Standard Edition do Stretch, são as obras psicológicas completas. Eles chamam de obras psicológicas completas, porque já tinha uma outra obra neurológica. Tinha mais de uma centena de artigos científicos publicados. Pessoal, de uma obra fisiológica e neurológica. Então, não era um cientista amador, alguém que está profundamente envolvido. Ele faz um manual de neuropatologia infantil, ele faz o livro das afasias, o estudo neurológico das afasias. Então, a obra dele já era muito importante nesse campo. Então ele chama então de equação etiológica. Ele vai começar a sua equação etiológica reconhecendo a importância do que ele chama dos fatores constitucionais. Fatores constitucionais. Os fatores constitucionais são aqueles que vêm no pacote de entrada do bebê no mundo. Mas vocês vejam, essa dimensão dos fatores constitucionais tem a ver com a base biológica material, tem a ver, digamos, com um programa que, de certa maneira, já está selecionado pela história e pela cultura nisso. Por exemplo, se vocês pegarem
a história da genética dos cães de estimação. Então você vê que era justamente a capacidade de docilidade com o dono, de fidelidade com o dono, e eventualmente de outras características que eram prezadas pelos humanos, por exemplo, capacidade de proteção do patrimônio, de cuidar das crianças e tudo mais, fazia parte da seleção natural desses cães. Vai passando o tempo, os que vão sendo selecionados, são aqueles que estão mais perto dos humanos, e que justamente são aqueles que têm as características selecionadas para serem próximos dos humanos. Docilidade, amizade, fidelidade, bom. De modo que o patrimônio genético também está marcado pela história da humanidade nos cachorros. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui não é algo neutro biologicamente. Vocês pegam, por exemplo, nós brasileiros, quase todos, independente da etnia de origem, quase todos temos no sangue, na composição genética, elementos de DNA que têm a ver com as nossas origens africanas. Os negros que foram trazidos na escravidão do Brasil, quase todos. Ainda que nós sejamos brancos ou nos reconheçamos como brancos, tem a marca genética do negro. Mas é interessante, porque mesmo da marca genética, em geral, a origem dessa marca genética é uma origem materna, feminina. Porque a maior parte fomos frutos, em algum momento, de violação. De uma negra que foi violada por um branco. Como na mesma coisa, né, nas nossas marcas neandertais. Quase todos temos marcas, apesar de sermos sapiens, temos marcas neandertais, em geral, de origem materna, pela mesma razão. Os sapiens mais adaptado, mais inteligente, dominante em relação ao neandertal, podia violar a fêmea neandertal. Então, vocês vejam, então, a própria biologia não é neutra constitucionalmente. Ela traz as marcas da história da humanidade. Mas traz no constitucional um outro elemento que não é propriamente biológico, mas que tem que ter um suporte biológico para existir, que é das tradições simbólicas e culturais. O sujeito, antes de nascer, já tem um nome, já tem um projeto, já tem uma cultura no qual vai se inserir. Tem valores diferenciais, que vai ser das características físicas, ele quais são os seus órgãos genitais dele, já tem todo, faz parte disso daqui, vem no pacote. Foi chamada herança filogenética, herança filogenética, traz esses dois elementos. Traz um combo. Ele vai dizer isso, que num primeiro momento, esses fatores constitucionais, eles vão constituir uma espécie de matéria-prima extremamente plástica, moldável, que vai encontrar as suas experiências infantis. Mas a experiência infantil não é simplesmente algo que acontece com um bebê. Ela pressupõe também as marcas do outro. Então, se a gente continuar na nossa metáfora,
dessa matéria, que é uma espécie de uma massa de modelar plástico, mas que tem uma plasticidade limitada, não vai ser plástica para sempre, vai ser plástica durante algum tempo. Depois a plasticidade vai demorar, vai ser menos intensa. Depois, tomadas certas direções, você não vai ter a mesma plasticidade de antes. Você não aprende a língua materna em qualquer momento da vida. Esse é um dos problemas, se tem alguém que trabalha com surdo-mudo. Essa é a importância de ter um diagnóstico precoce. Porque, mesmo que ele vá aprender linguagem de sinais, ele aprende melhor se aprender num período favorável. Nós também, na hora que nos foi implantado, por exemplo, a nossa matriz linguística como língua materna o português, isso vai nos determinar profundamente. No nascimento, qualquer criança que não tenha uma alteração profunda do seu nível fisiológico do cérebro, ela pode vir a ser falante de qualquer língua. Ela pode ter como língua materna qualquer língua humana. Mas uma vez inscrita a língua materna, a segunda já não vai ser mais a língua materna. Ela não vai ter a mesma relação com a segunda, e quanto mais tempo demorar, do que aquele padrão base. No nosso aqui, que suponho quase todos nós tenhamos uma língua materna no português, você já recebe no combo, por exemplo, uma distinção linguística entre estados e natureza. Eu sou humano e eu estou falando para vocês. Eu não preciso escrever ser e tempo para poder entender essa distinção, porque vem no combo. A distinção que não tem no alemão. Ser e estar. Vem no nosso combo, a gente recorta muito esse estado. E isso vai se estruturar, vai ser estruturante algo que ao mesmo tempo vem do campo do outro. Não fomos nós que criamos a língua materna. Pelo contrário, ela foi implantada em nós. Só para dar um exemplo simbólico para o professor. Mais uma vez implantado, aquilo vai ser o mais íntimo de nós. Isso que o Lacan vai chamar de uma extimidade, o mais íntimo. De certa maneira, também é o mais exterior, e o mais exterior é o mais íntimo. Mas vem também, a nossa tradição judaico-cristã vem no pacote também. Quando a mãe já vai ver qual é a parte do corpo daquela criança que ela pode tocar com mais paixão ou não, as sensações que ela pode experimentar no corpo dela quando ela toca no corpo do filho, como é que ela dá banho sem ser uma coisa muito aviltante para a criança. Isso tudo vem no combo também na hora que ele está dando banho na criança, que está oferecendo o seio, que está olhando para a criança, que está fazendo uma cantiga de niná. Então, tudo isso aqui vai fazer uma primeira modelagem dessa massa que Freud vai chamar de predisposição. Vocês entendem assim, que no início, apesar de ter muita herança, é uma herança aberta, muito plástica, com muitas possibilidades, inclusive pode intervir nesse nível a questão do trauma. Isso vai ser uma grande questão, tanto para a psicanálise freudiana, mas como para toda a história do movimento psicanalítico. O trauma é algo que é contingente, ou seja, pode fazer parte da experiência de vida, das experiências de alguns, mas não de todos. Não é uma condição necessária. Ou, ao contrário, se conceber o trauma como fazendo parte fundante da condição humana. O Freud, por exemplo, recorre ao trauma do nascimento e pensa no universal, como matriz da angústia. Depois ele vai discutir com o Otto Rank, mas qual é o nível desse trauma? Que tipo de estrutura tem esse trauma? Os traumatismos fundantes, o problema do trauma se
se coloca aqui, é claro que se coloca também fora desse momento, mas nesse momento é decisivo. Por quê? Porque durante um certo tempo vão se consolidar as predisposições. Ou seja, aquela matéria modelável, muito plástica, a partir de um certo momento ela vai constituir. E a plasticidade dela vai existir para sempre, mas não vai ser infinita. Por isso que é tão politicamente incorreto se falar na questão das identidades sexuais, das identidades de gênero. O sujeito fez uma opção. E quando ele dá por si, ele já se vê moldado na sua alma por algo que não foi exatamente algo que ele viveu como um dia eu decidi que eu vi. Eu já estava instalado no mundo com vertentes preferenciais de lidar com a sexualidade, como eu já estava instalado no mundo como falante do português. A margem de manobra que eu tenho de mudar é muito parecido. Eu me constato como falante de português, mas eu acho estranho que alguém me diga que eu fiz uma opção pelo português. Embora que isso também deixa margem de discussão, porque o próprio Freud diz assim, nada entra no inconsciente que não tenha sido concedido pelo próprio sujeito que ele entrasse. Tem que ter uma EBIA, tem que ter uma afirmação que eu digo, tá bom, eu toco o jogo. Mas isso é um pouco diferente de você simplesmente ter um leque de opções, eu vou escolher essa daí. Não é uma opção liberal do mercado contemporâneo. Poderia ter sido qualquer um, então eu escolhi. Mas em algum momento o sujeito disse assim, teve uma adesão existencial a isso. O que vai resultar é o que Freud chama de predisposição. Então, a predisposição é um sistema bastante complexo. E vocês vejam então que o sujeito entra para a vida com certas predisposições estabelecidas. Esse modus, essa primeira modelagem, está mais ou menos perde muito da sua plasticidade, da sua potencialidade. Tem uma certa dimensão de fato consumado. Tudo melhor, mas o fato consumado não é algo que se conhece a priori. Você vai conhecer melhor o que estava lá. Quando diante dessas predisposições, você vai ter as suas experiências adultas. Está na vida. Então, veja, para o Freud é diferente ele ter uma inscrição, uma experiência infantil precoce na vida adulta. Algo que acontece muito cedo e algo que acontece ao longo da vida do sujeito, diferente. Ontem, num evento aí, eu estava dando um exemplo que eu acho que eu já dei aqui. Você imagina você constrói, você é um engenheiro aeronáutico. Você está fazendo um projeto de um avião. Uma das coisas importantes para o projetista do avião é poder calcular na estrutura da aeronave aquele conceito da física dos momentos de força que ele vai ter que enfrentar. Você lembra lá, quem tem ainda vagas lembranças dos seus estudos de física para o vestibular? Lembra que o momento é uma certa composição de forças. Como é que forças com vetores diferentes incidindo no objeto acabam fazendo um componente que forma um vetor que não estava lá, mas que é o principal. Então, você tem que calcular, por exemplo, um avião, no momento, como é que ele resiste essa estrutura? Existe um vento de frente. Para organizar a estrutura, tem que tolerar bem vento de frente, vibração de frente.
Mas eu tenho que calcular outros casos de figura. Não posso descobrir lá no ar, por exemplo. E quando ele aterriza, ele vai ter que meio que de barriga fazer um momento que é meio uma encurvação de baixo para cima. Ele pode muito bem resistir assim, mas faz assim ele quebra. Mas também pode ser que eu estou viajando aqui e venham ventos contraditórios, a onda ali, né? E esse vento, por exemplo, faz um movimento de torção. Porque eu sei que nesse movimento de torção não sai uma asa despencando lá de cima. Esse problema jamais se colocaria se jamais aparecesse um vento de torção no voo. Só se expusesse a ventos de frente, que estavam calculados, ventos de baixo, mas não ventos de torção. Se isso não estava calculado e aparece o vento de torção, aí ele descobre que ali estava frágil. Mas se não tem, ele não descobre que tinha uma fragilidade. Parece aquela ciclovia do Rio de Janeiro. Exatamente. Nossa, dizendo ótimo. O sujeito andando em cima não cai. Mas se vem uma água por baixo, cai. E de cima também, que depois desmoronou. Se isso não estava no cálculo, desmorona. Mas se descobre na hora que desmorona. E aí se descobre que já tinha uma falha estrutural lá. É exposto a uma situação concreta que você vai ver onde é que estão as linhas de fragilidade. Um sujeito, por exemplo, pode muito bem tolerar uma perda, pode não tolerar uma desmoralização, por exemplo. Se o sujeito jamais passou na vida por uma condição que atinge para ele a condição de significação de desmoralização. Quando Lacan lê lá o Schreber, ele diz assim, não, ele entra na psicose na hora que ele é convocado para fazer função paterna. Quando ele vai lá concorrer lá no cargo eletivo lá na região dele, ele perde a nomeação. Mas quando ele é nomeado presidente do Tribunal de Dresden, ali quebra. Ou então no momento que ele está já veja como estavam lá as forças, ele estava lá há muitos anos tentando ter filho com a sua mulher mais jovem, ele não conseguiu ter filhos. Ele é o último Schreber. Se ele não reproduzir, acaba a linhagem schreberiana. Ele está super inseguro e naquele momento ele é nomeado pelo próprio Kaiser, você vai ser o... Não é uma coisa que ele possa simplesmente dizer não quero. Ele vai para a posição e ali ele faz... Ali há um momento em que aparece uma falha de estrutura. Então ele vai dizer assim, então vai depender disso. Vai ser a experiência dura, que vai incidir sobre uma predisposição. E ali ou o sujeito vai tolerar bem, ou ele vai viver. Então, esse vai ser o nível da patologia. Freud não usa o termo de patologia aqui, mas eu estou usando. Então, na teoria do Freud, ele não diz que não existem fatores biológicos na patologia. Ele não diz isso. Não tem. Ele até, vocês lembram, quando eu pedi para vocês lerem lá o texto da hereditariedade na etiologia das neuroses, o que ele diz é que, de fato, se tem ou não tem fatores que participam da etiologia clínica, isso tem que ser feito com bons estudos naturais e boas estatísticas. Isso que ele diz. E que esse tipo de questão se não resolve com petição de princípio. O que ele diz é que isso faz parte de um dos elementos da equação. Mas o que vai se expressar como patologia é muito mais complexo do que uma expressão linear de um fator biológico. Os que já frequentam esse seminário há bastante tempo já me ouviram falar desse exemplo 1 milhão de vezes.
é que nem uma criança que tem uma trissomia do 21. Então, síndrome de Down. Ele vai ter no plano nosológico uma trissomia do 21. Como é que vai aparecer a patologia? Depende. Se ela nasce lá no Brasil há 40 anos atrás, o pediatra dizia para a família, ó, seu filho tem uma lesão cromossômica incurável, vai virar um retardado mental, que não vai ter condições de socialização, vocês podem, ele vai morrer cedo, vocês se preparem, é melhor já pensar em um asilo para colocá-lo. Ele tinha um destino, tinha uma evolução natural, uma evolução clínica. Se ele nasce, por exemplo, no Brasil de hoje, ele tem uma outra mentalidade. Não, é justamente, pô, ele tem uma outra condição. Vamos fazer outras formas de socialização, vamos ver como é que ele pode se realizar nessas condições. Aí vai ter uma expectativa de vida, sabe? Quase 60 anos de idade, com uma integração social, com uma respeitabilidade no nosso social completamente diferente, tendo a mesma nosologia. Então vocês vejam como as mentalidades fazem parte da patologia, ainda que a mentalidade não seja um fator etiológico, mas é um fator que faz parte da patologia, com consequências decisivas, tanto no nível da expressão, da condição mórbida, como no tratamento. Tanto que na síndrome de Down, talvez tenha sido a condição de que os psiquiatras, os neurologistas de crianças, mais nos últimos 30 anos, tiveram um melhor sucesso, que mais mudou a história natural, sem mexer na trissomia do 21. A nosologia permanecia a mesma. Você vai lidando com outros elementos da equação, você tem uma mudança no destino da patologia, que não é uma consequência linear. Então, os que estiverem lá na sexta-feira, vamos falar também. Será que não? Essa mentalidade que nós tínhamos nos anos 40, que definia a patologia do Down pela nosologia, ou seja, uma alteração biológica, uma espécie de um destino inexorável, e que deu o que deu, ou seja, uma patologia muito mórbida. Será que não é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje com as crianças autistas? Que a gente define com o nosso discurso médico, a priori, as suas condições de possibilidade pela descrição biológica, ou com os quadros de psicose. Não se trata de negar que você precisa fazer uma pesquisa biológica, muito menos que isso possa ter uma importância decisiva, mas é que tipo de consequência tem você definir a patologia pela nosologia. Então isso é uma questão fundamental. Ora, o Freud, e foi por isso também que eu pedi para vocês lerem. Na verdade, isso aqui é um pedido, se vocês lerem, mas eu vou para vocês. Eu vou ler para vocês, eu tenho aqui em francês, eu vou fazer uma tradução meio improvisada, que vocês podem encontrar facilmente, de uma passagem numa das novas conferências de introdução de psicanálise do Freud, que é na conferência 34, em que então Freud vai falar como ele vê que tipo de relações pode ter a psicanálise com a medicina e com a psiquiatria no tratamento dos transtornos mentais graves. Então eu vou ler um parágrafo para vocês. Ele diz assim, a minha tradução improvisada: a experiência analítica nos conduz a compreender que podemos influenciar as neuroses
se nós conseguimos nos apropriar dos motivos da doença de ordem histórica e dos fatores adjuvantes de ordem acidental. Não devemos, contudo, negligenciar o fator constitucional. Para as crianças, podemos esperar grandes sucessos. Apenas falta a terapia, a força da pulsão requerida para se impor uma mudança. Solicitam a força da pulsão. Mas quando ele incide muito precocemente, é muito mais necessidade, então você pode esperar grandes coisas. Um certo componente pulsional é excessivamente poderoso em comparação com as forças contrárias que podemos mobilizar. Eles assim, olha o que eles dizem assim, nós compreendemos as psicoses suficientemente para poder saber de uma forma apropriada onde que é necessário aplicar as alavancas, mas que nós não podemos fazer mudar a orientação da carga. Então ele diz assim, para as psicoses a esperança é a química, mas o saber da psicanálise guiará um dia a terapêutica medicamentosa, que permitirá lutar com sucesso contra os fatores quantitativos. Nesse meio tempo, isso dona um impulso para aperfeiçoarmos a técnica da análise, sobretudo as questões relativas à transferência. Então, o que ele diz? Ele fala explicitamente se as novas conferências, o homem está morrendo, ele não está começando no primeiro dia, está lá nos anos. As novas conferências em 1932. Depois eu vejo, gente. Mas é no final da vida. Ele morre, 39. Quase com 80 anos de idade. Assim. Nas psicoses, a gente pode ter muita esperança com a medicação. Mas daqui mesmo coisa. A medicação, a gente não deve esperar dela um resultado linear. A gente tem que saber, né, aonde aplicá-la e para que aplicá-la. Por exemplo, é diferente você usar o mesmo medicamento, em que o único objetivo é a normalização dos comportamentos, ou usar esse medicamento para ajudar o sujeito a ser acessível à palavra. Então, professor, mas assim, na leitura, me parece que ele enfatizou crianças, né? Como é que fica a questão da psicanálise com idosos? A questão do envelhecimento? Porque a minha pergunta é assim, quando a gente pensa em demências, né? Como seria? Então, tem um elemento que eu já tinha comentado com outra vez, que fica de fora da equação etiológica. Ele está aqui, mas não está suficientemente explicitado. É que tudo isso daqui vai se dar, digamos, no interior do laço social. Todo o tempo. Ou seja, todos esses elementos não apenas estão ocorrendo no seu locus próprio, mas eles vão sendo todo o tempo lidos e significados pelas possibilidades do laço social naquele momento. É o exemplo que eu dei para vocês, a síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down vai ter uma série de fatores constitucionais no interior do laço social, ou seja, vão ser lidos, vão ser desenvolvidos, ou em função de como é que a gente vê. Um dos elementos fundamentais na questão da patologia, que nós já definimos que é um evento que incide sobre o sujeito e de maneira contingente. A questão do sujeito
vai depender muito de como é que tudo isso aqui se inscreve no laço social. Porque nós já vimos que um sujeito não é algo que está lá no início, não é um fato do mundo. O sujeito se constitui numa relação dialética que parte de que ele é suposto. Uma mãe que fala com o seu bebê, se ela tivesse uma atitude apenas racional com o seu bebê, não conversaria com ele, não entende. Por que eu vou falar com alguém que não entende? Mas como eu suponho que ali tem um sujeito potencial, na hora que eu me endereço a ele, ao mesmo tempo eu começo a constituí-lo como sujeito. O que eu quero dizer é que não existe posição do sujeito sem uma atitude, vamos chamar aqui, de uma pressuposição do sujeito, uma aposta no sujeito. Ele não está lá, mas eu aposto que de alguma maneira está. Por isso que a mãe fala com o seu bebê. Ela sabe que ainda não está, mas ela aposta que ele vai estar. Mas se ela desiste antes, ele jamais vai se constituir como sujeito. Entende? Ele não vai se constituir como sujeito se alguém não se interessa a ele como sujeito. Mas isso não é uma coisa que aconteceu uma única vez lá na infância. Uma coisa que acontece a vida inteira. O sujeito só vai poder se manifestar numa condição do lado social que eu pressuponho, pelo menos aposto. Bom, o que acontece com o idoso com demência e que da demência você coloca, você despressupõe o sujeito. Não, ele fica de uma maneira extensiva definido pela alteração cerebral. Se para de apostar. Se para de fazer aposta no sujeito. Então o que eu faço? Aquilo se agrava. Você vai usar ou não vai usar a medicação, é bom que tenha algum remédio. Retarde, não. Ou que retarde o Alzheimer, que tomara que tenha. No caso, se eu tiver, não está faltando muito tempo para isso. Talvez eu esteja em curso, se tiver um remédio bom, vocês podem dar para ele lá. Não era conta para ele, feel free. Mas vocês entendem que aqui faz parte da patologia as nossas mentalidades que hoje tendem a desconstituir toda a manifestação dele como sinal que brota de um sujeito. Você deixa de apostar. Você deixa de apostar e isso o que faz? Isso não é simplesmente uma atitude realista diante, é algo que corta o circuito. Então tudo aquilo, você podia até pensar o contrário, não é justamente porque ele precisa apostar mais e não menos. Seria resumir o mesmo pensamento no começo da síndrome de Down, né? Você dava um diagnóstico e parava de apostar mesmo nessas crianças. É isso? É aqui a mesma coisa, só que a gente vai ter na outra ponta da vida. Mas então vocês vejam, quando o Freud lê essas relações da psicanálise com a medicina, com a patologia mental, ele diz assim, olha, eu não nego nem que o fator biológico participe disso, nem muito menos que um fator biológico possa ser utilizado terapeuticamente. O que eu nego é que isso opere de uma maneira linear. Não é? Em que você faz economia de uma reflexão sobre a questão do impasse do sujeito mental e como é que isso se inscreve no interior do laço social. Então, nós estamos dizendo, olha, isso aqui é um discurso capitalista simplesmente que faz com que a gente passe que tem fatores biológicos. Você tem ou não tem. Precisa pesquisar no nível apropriado. A questão não é essa. A questão é que a patologia é algo muito diferente no mundo. E a terapêutica, ela pressupõe, é claro, ela não se faz a terapêutica sem você levar em conta a nosologia, mas ela não se resume a intervenções no nível nosológico. Então é preciso ver então a base, né, concreta de a gente pensar novos tipos de relação entre psicanálise e ciências naturais. Isso que a gente nem falou hoje, de um outro tipo de materialismo lá também. Vai tratar muito, hoje nós falamos do materialismo biológico, nós falamos do materialismo
lógico formal da linguagem. Então vai estudar extensivamente, a partir do seu estudo sobre o estruturalismo, sobre a cibernética, mas como é que a linguagem, na sua maturidade formal, opera no mundo, sem precisar recorrer à alma, assim, à inspiração. Então, uma psicopatologia do sujeito, não é o que nós pesquisamos aqui, que a gente está desenvolvendo nesse seminário, ela deve ser capaz, então, de tratar da patologia como um fenômeno do sujeito, ou seja, que depende de uma atitude, que é do lado social, mas uma atitude ética, de predisposição do sujeito. E que isso não é apenas uma abstração filosófica relativamente anótica, mas que isso tem consequências clínicas concretas. Para você pensar a direção do tratamento, para você pensar um projeto terapêutico, para você pensar, como o Freud diz, em que lugar que nós vamos colocar as alavancas. Ainda que a alavanca seja alavanca biológica, alavanca de um método, né, de modificar um comportamento de alguém, desde que o objetivo, a direção do tratamento seja mudar uma posição do sujeito, lá onde ela sabe em paz, permitindo que de alguma maneira se relance na sua questão do sujeito. Isso não quer dizer que vai ter uma infelicidade, ele vai fazer com que ele se vire com a dimensão prática da existência dele em melhores condições, no interior do lado social, levando em conta o outro. Então, no fundo, é esse projeto que a gente tenta desenvolver aqui. Como é que a gente consegue formular uma base, uma descrição da patologia que nos permita avançar em algo que não nos leve a impasses, que torne impossível a integração tanto do que a gente aprende no campo da física, no campo da lógica, no campo da linguagem, no interior do laço social, supondo alteridades. Tá bom, é isso aí, gente. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês. O que vocês gostariam de comentar? O que vocês gostariam de perguntar?